Já comecei a gravar também, porque agora vamos ver um vídeo de um dos personagens mais, na minha opinião, de um dos personagens mais legais de Bleach. Não pelo seu humor, não por... Opa, deu um cortezinho aqui. Hein? Deu uma caidinha na live, mas já voltou. Não por ser um personagem que me faz rir muito, mas um personagem que é um pai incrível. Cara, eu buguei quando eu li Mayuri. Não, falar aqui do Ishin Kurosaki, ou Ishin Shiba. Do vídeo é do canal do Bambuto. Pra não tirar do like. Bora lá. O que você faria por alguém que arriscou tudo por você? Se uma outra pessoa até então desconhecida que salvou a sua vida estivesse à beira da morte, você seria capaz de sacrificar a sua própria natureza a fim de salvá-la? É possível existir uma alma com tamanha empatia? E isso aconteceu quando Isshin Shiba renunciou à sua existência como Shinigami e salvou a vida de Masaki Kurosaki, resultando mais tarde no nascimento de um indivíduo muito especial, responsável por salvar e proteger toda a existência. Isshin Que coisa, não? Kurosaki, o pai de Ichigo, é um grande exemplo de tolerância, responsabilidade, gentileza e principalmente humildade. Uma figura capaz de descer do pedestal de um nobre deus da morte e Quebrado enxergar que valor só. em uma simples existência humana. Alguém que não apenas deixou para trás toda uma vida de conquistas e prestígio, mas também foi capaz de educar e transmitir todas as suas virtudes para os seus próprios filhos. Aqui é o Matheus do canal Pai Bambuto solo. e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o Isshin, que embora possua um papel secundário na obra de Bleach, com certeza é um personagem que carrega muitas lições valiosas. E que, né? Esperamos aí todo mundo que ele vai ter um papel muito bom na quarta parte do anime, porque ele e o Ryuken, né, o pai do Ishida, no mangá chegam mais tarde. Então, se eles estão lá mais cedo, tenham algo a mais pra eles, por favor. E sacrifícios escondidos por trás de um alegre sorriso. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Vídeos como esse demandam bastante trabalho e eu espero contar com seu Por que você diz isso, Hyper? Especifique um pouquinho. apoio na divulgação desse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Quando Ichigo Kurosaki chega em sua residência depois de brigar com delinquentes e ajudar um espírito, o protagonista de Bleach é recebido com uma voadora na cara dada pelo seu próprio pai. Esse é o primeiro contato que temos com Isshin Kurosaki, um personagem E não ironicamente, muita gente não gosta do Ishin por causa desse primeiro contato. Ou pelo menos tem muitos pontos negativos com ele por causa disso. Contra o Aizen ele fez mais. Ah, não, sim, cara, o Ishin, ele provavelmente ele é muito forte. E o fato do Aizen ter atacado ele por trás, usando a manta e tal, pra que o Ishin não pudesse usar sua Bankai, mostra que o Ishin realmente é alguém muito poderoso, velho. Se ele usasse a Bankai, existia uma clara chance, além de, obviamente, pô, ele é um capitão, mas existia uma clara chance dele poder ter tido derrotado o branco sozinho, velho. que nesse comecinho da história aparenta ser alguém alegre, despreocupado e piadista além da conta. No começo de Yamamoto Bleach, o nem Isshin se clica. apresenta como aquela figura paterna bobona e ignorante que apenas quer ver os seus filhos felizes. Mas ele tem muitos. Os momentos sérios do Ishin é o que mais me intrigavam na obra. E isso eu falo de quando eu assisti a primeira vez. No caso, quando eu assisti o anime, né? Que o anime eu assisti umas duas vezes, três no máximo. Então, tipo, cara, os momentos que o Ishin ficava mais sério, né? Como o momento que ele dá o talismã pro Ichigo. Cara, aquele momento eu ficava muito intrigado com o personagem, velho. Nesse contexto de pai viúvo, ele busca levar a moral da família, demonstrando um comportamento quase sempre animado e às vezes fazendo algumas brincadeiras que até passam do ponto. É, Durante os primeiros capítulos da obra, o cara, os primeiros Cara, o Ishin, ele é muito. Cara, é esquisito até algumas coisas.
envolvendo o Ishin nos primeiros capítulos. Quem tinha essa atitude mais imatura, mas o Kubo logo corrigiu esse É. comportamento, refinando as ações do personagem no decorrer do tempo. Até porque uma figura que ganharia tanta importância mais pra frente não poderia ser resumida apenas a um cara divertido que faz piadas o dia todo. É. Mas ainda nesse início, o Kubo já começava a plantar as sementes sobre o que ele gostaria de fazer com o personagem alguns capítulos mais tarde. Ainda no capítulo 7, quando a clínica tá sobrecarregada de pacientes, o Ishin liga para o hospital central e exige a transferência de alguns deles. Acontece que o funcionário do outro lado faz pouco caso da situação, levando Ishin o é igual Ishin a vinho, quanto mais velho, melhor. dizer: diga ao diretor do hospital que é um pedido do Kurosaki. Ou pior que não, ironicamente, até ver o vídeo do Narras que ele fala sobre isso, que é o segundo vídeo ali, quando ele volta, né? Não o segundo vídeo, né? O vídeo quando ele volta a falar sobre Bleach, que ele faz a análise dele dali do primeiro arco, do substituto de Shinigami. Até esse momento eu não tinha reparado nisso. No fato dele falar isso de, fale que é um pedido do Kurosaki, sabe? Isso realmente dá um puta destaque de tipo, cara, ele tem alguma importância, sabe? Tipo, o cara lá do Hospital Geral e ele tem alguma ligação, sabe? Só que, tipo, foda-se. Depois que eu parei pra pensar, depois que o próprio Narras comenta sobre aquilo, eu falei, tipo, caralho, velho. Caralho, velho, olha só. Dando a Tava entender aí. que o pai do Ichigo já conheceu o chefe do hospital central. E quem seria ele? Ryuken Ishida. Mais tarde, durante o aniversário de morte da Masaki, recebemos um dos momentos mais icônicos do personagem, onde ele conversa com o Ichigo na frente do túmulo de sua Cara, mãe essa e conversa dá é muito alguns boa, velho. conselhos que transmitem uma importante Foi nessa conversa que o Ishin entrou no meu top 10 de personagens de Bleach, cara. lição. No momento que o Ichigo começa a se culpar pela morte da Masaki, o Ishin logo questiona que a culpa pela sua morte não era dele e nem de ninguém, completando a fala dizendo que o Ichigo era o cara que a mulher que ele amou deu a sua vida para proteger. Ao se retirar, ele ainda complementa pedindo ao seu filho que ele viva bem, envelheça bem e finalmente morra depois dele, e se possível, morra sorrindo. Em poucas páginas, o Kubo conseguiu transformar tudo o que sabíamos sobre o Ishin e dar muito mais peso para o personagem. Nessa sequência, finalmente vemos ele agindo como um pai e dando conselhos importantíssimos ao seu filho, mas mais que isso, vemos que o Ishin não apenas trata com seriedade a perda de um ente querido, mas ele também respeita o tempo do Ichigo. Não vamos esquecer que, de certo modo, existe sim um responsável pela morte da Masaki, o Yurabara, quando ele conjurou o Aushvelen. No contexto da trama, o Ishin poderia muito bem despejar toda a verdade na cara do Ichigo e esperar que ele assimilasse tudo de uma vez. Mas esse não era o momento. O Ishin sabia a hora certa de falar a verdade, e isso só poderia acontecer quando o Ichigo descobrisse quem ele realmente é e juntasse todas as peças que compõem o seu próprio ser. Afinal, um dos temas centrais de Bleach é o autoconhecimento. Vemos isso por meio das bancais, a natureza de alguns personagens e através do próprio Ichigo. Quando percebemos que o Ishin preza Eu fico um pouco triste de Bleach não entrar um pouco mais nesse segmento. Quando entra, vamos falar vulgo arco dos Sunbringers, vulgo melhor arco de Bleach, falem o que quiser. É quando a obra mais, tipo, você olha pra obra e fala, caralho, isso aqui é muito maneiro. Poderia ter mais. Gostaria que tivesse mais. pelo amadurecimento do Ichigo, compreende o seu trauma e permite que ele tenha tempo para se descobrir, entendemos como o personagem trata aqueles em sua vida e lida com as suas próprias escolhas. Nesse mesmo capítulo, ainda temos um outro diálogo que complementa tudo isso que eu falei, onde ele menciona que o Ichigo ainda é muito novo para ficar carregando tanta tristeza e que ele não deveria hesitar quando fosse agir. Essa fala, além de refletir a própria vivência do Ishin, que tenta levar uma vida mais tranquila mesmo com a morte da esposa, também é uma lição pro Ichigo mais tarde tomar a iniciativa de proteger aqueles que ama. Mais tarde, quando o Ichigo está de tomar esse iniciativa... Getsuga aqui, cara, ficou muito bonito. Só que não precisa... Olha o Tsuru, cara, toda vez que eu vejo isso aqui eu falo a mesma coisa, mas foda-se. Não precisava do brilhinho branco. de proteger aqueles que ama.
Mais Mas tarde, ainda quando assim é o um Ichigo Getsuga está muito bonito. prestes a viajar para Soul Society em segredo, o Ishin, ainda em um tom brincalhão, fingindo que não sabe de nada, avisa ao filho para ele não se preocupar com a segurança da família, dando a ele um amuleto protetor e exigindo que o traga de volta quando É um amuleto que salva muito bem ele, hein? Vamos sempre lembrar disso. Ele não, né? Salva o Kon, no caso. retornar. Adotando uma atitude mais séria, fica ainda mais evidente nessa parte da história que o Ishin sabe mais do que o Ichigo imagina, algo que prepara a sua grande revelação mais pra frente na obra. Quando o Ichigo finalmente desperta ao seu lado Hollow, a Heiatsu do Ishin se torna incapaz de suprimi-lo, graças à quebra desse vínculo. Não é pelo... Quando o Ichigo recupera os poderes de Shinigami? Quando, tipo, ele desperta os poderes dele de Shinigami no treinamento do Urahara? Eu tô relendo Bleach pelo... pelos volumes lá do que eu peguei lá no Las Noches. Só que eu não lembro. Eu não cheguei nessa parte ainda, acho que eu tô no volume 19. Faz tempo que eu não leio. Mas se eu não me engano, ou eu tô com memória falsa? Porque se eu não me engano, ele falava pro Urahara, né, que os poderes dele começaram a voltar quando o Ichigo quebrou o selo, quando o Ichigo se tornou um Shinigami. E daí, a partir disso, foi quando o poder dele começou a voltar gradualmente. Não exatamente quando o Hollow aparece. Porque meio que desde o começo ele já tava lá, né? A máscara, quando ele se transforma em Shinigami. A máscara aparece pra salvar ele mais 2 vezes. E daí a máscara se forma no rosto dele na luta contra o Byakuya. E Shin Kurosaki recupera seus poderes Shinigami depois Mas de eu posso estar 20 enganado anos, também. e uma de suas primeiras ações é reencontrar a criatura que matou a sua esposa, Nossa, Granfish. isso aqui ficou muito legal, cara. O fato dele matar o Granfisher. Por mais que muita gente queria a vingança do Ichigo, o Ishin finalizar o Granfisher é muito melhor. Em uma situação dessas, muitos poderiam imaginar que o Ishin Claro, poderia ter tido um pouco mais? Poderia. Mas é legal que mostra, tipo, cara, ele é forte. Ó, olha que o Ichigo é forte, olha aqui, olha o pai do cara. Ele tem um pedaço de um manto de capitão. Olha só. chegaria furioso e pronto para fazer o Arranca sofrer de todas as formas antes de finalmente matá-lo. Mas não, o Shinigami surge para enfrentá-lo de forma bastante tranquila e paciente. Na verdade, o Ishin aparece para salvar o Kon de ser morto pelo Granfisher, e só depois ele dirige sua atenção ao Hollow. Essa atitude evidencia novamente a paciência e a sabedoria do personagem em deixar tudo ao seu devido tempo. Ele não precisava rastrear o Granfisher ou buscar uma forma alternativa de destruí-lo. Ele sabia que com o Ichigo despertando seus poderes, mais cedo ou mais tarde, o vínculo que ligava o seu Gigai ao Hollow interior do Ichigo seria quebrado, e que assim ele poderia finalmente encarar a criatura que matou a sua esposa. Quando esse encontro enfim acontece, tudo se resume a um... Eu já não sei. Eu já não sei se ele realmente esperava que isso fosse acontecer em algum momento. Ou, tipo, ele esperava que ele fosse morrer sem o selo não quebrar, sabe? Tipo, o Ichigo acabasse passando ali pro filho dele e fosse indo e ele morresse antes que o selo se quebrasse, sabe? Eu já não sei se ele realmente tinha esse ponto todo. Aí é um bagulho que eu realmente não me lembro. único golpe rápido e preciso, encerrando de vez com a existência do Granfisher. Logo depois, o Urahara aparece e questiona o Ishin se a vingança o deixou melhor. Ele confirma, mas reflete dizendo que nunca guardou rancores e que a única coisa que ele se arrepende é não ter conseguido salvar a Masaki naquela noite. Desse Triste. ponto em diante, o personagem tem uma mudança sutil de comportamento, deixando um pouco de lado as piadas infantis e exageradas e se tornando mais contido e uma espécie de cúmplice das suas próprias filhas, em especial da Yuzu, onde ambos compartilham vários momentos divertidos. Durante Esses momentos de comédia do Ishin são os pontos de comédia que me fazem dar risada.
Quando, tipo, ele e a Yuzo bisbilhotando, sabe, esses bagulho. E esses momentos me tiram uma gargalhada Durante o legal, arco da velho. Guerra de Karakura, o Ishin finalmente revela sua natureza Shinigami ao Ichigo depois de cortar a fala do Aizen sobre as suas origens. Seria especialmente traumático pro Ichigo se ele soubesse tudo sobre o seu passado através da boca do Aizen, ainda É. mais naquele contexto onde o vilão estava em total vantagem. Quando os Cara, o Ichigo quebraria, provavelmente. Eu imagino. dois Shinigamis têm um breve momento de diálogo O Hyper antes de está muito lutarem, quieto, o cara. Ishin se surpreende quando o Ichigo entende o seu lado como pai de não ter dito toda a verdade antes, e que ele esperaria a hora certa quando o Ishin finalmente se sentisse confortável. Aqui, os papéis se invertem e é o filho que respeita o tempo do pai. Uma lição tão Esse é muito importante que louco, faz o velho. Ishin Tô reconhecer o absorvendo, amadurecimento do entendi. Ichigo. Falando um pouco de combate agora, uma coisa que vale ser observada é como o Ishin sozinho conseguiu se manter contra o Aizen, pelo menos até ele começar o processo de evolução. Além do famoso peteleco que faz o vilão ser jogado contra vários prédios, o Ishin ainda se equiparou na velocidade e manteve a pressão até o Aizen se cansar. Ichigo ainda daria uma surra no pai. Isso porque Cara, o pior que é engraçado. A primeira interação deles pós esse arco é o Ishin falando, perguntando se o Ichigo não tem medo que ele morra. E o Ichigo, porra, se você cair aí e acabar morrendo, você só vai voltar pra lá, né? Tipo, foda-se, sabe? Cara, esses momentos são legais. Eu acho esses momentos legais. nem a Ingetsu o Ishin chegou a liberar, então pensem nisso. Depois que o Por mais que, beleza, guardou. Não dá pra dar uma palhinha pra gente? Só, tipo, coisinha boba, sabe? Só tipo, só um foguinho assim, só, tipo, passou, sabe? Só pra gente ter uma coisa, porque o que eu fiquei puto na época, quando eu assisti o anime a primeira vez, tipo, cadê a Shikai dele? Qual que é a Shikai dele? O que a Shikai dele faz? Eu quero saber. E eu não tinha essa resposta. Nossa, mas eu. Nossa, mas faltava. Nossa, eu fiquei puto, velho. Aizen não era o bastante, ele não era merecedor de tamanho poder, verdade. Aizen se transforma e parte para a verdadeira Karakura junto com o Gin, nós vemos os desejos tanto do Ishin quanto do Ichigo convergirem quando o Ishin se apoia nos ombros do filho e diz que ambos protegeriam a cidade de Karakura. O problema é que naquela situação, o psicológico do Ichigo já estava abalado e ele passa a duvidar se eles Não realmente teve flashback no anime? Ahn, não, porque o flashback dele, da Masaki, acontece só na Guerra de Mil Anos, lembra? É quando o Ichigo não passa no teste das Asaushis, ele é mandado de volta, e daí o Ishin vai falar com ele e conta tudo. É aí que a gente descobre a Engetsu. Não tem Engetsu antes disso, tanto no anime quanto no mangá. E na época, né, tipo, eu tava assistindo o anime a primeira vez. Então, tipo, eu nem sabia, eu nem tinha lido o mangá ainda. Ah tá, lembrei. Beleza. conseguiriam, falando até que aquilo seria impossível. Bastou o Ichigo dizer isso pro Ishin perder completamente a cabeça e ficar extremamente bravo. Aqui a gente percebe que não apenas o Ichigo herdou do seu pai essa necessidade de proteger aquilo que ama, De fogo pra escuridão do vazio. Porra, o. O Kaien usava água, ele tinha um tridente e usava água, porra. O que tem a ver? mas o Ishin também não consegue conceber como o Ichigo viraria as costas Pô, eu fico pensando, qual será que seria a Zanpakuto do Ganjo? Eu imagino que da. Como é o nome da irmã dele? Da irmã do Ganjo? Mas eu imagino que teria alguma coisa envolvendo fogo também, por causa do bagulho de fogos de artifícios, encantamentos que você mais vai usando envolvem fogo. Mas qual será que seria do Ganjo, cara? para um momento de tamanha importância. Indignado, o Ishin dá uma lição de moral falando: "Oh, você vai sentar aí e ficar chorando de novo porque não consegue salvar ninguém?" Essa fala remete diretamente ao que os dois conversaram lá atrás no túmulo da Masaki, onde o Ichigo se culpava pela morte da mãe, vendo que o seu filho já Ainda me lembro que você disse que eu gostaria do Ginjo. Do Ginjo ou do Ganjo? Do Ganjo eu nunca disse isso. Do Ginjo eu falei que você talvez gostasse mais dele quando ele aparecesse mais pra frente pra ter um momento importante ali numa luta. Não falei que você gostaria dele. E o Ganjo eu não lembro de ter falado, não.
Eu acho o Gandhi um dos personagens mais chatos da obra. Opa, tranquilo, posso fazer uma pergunta? Nada a ver? É de Arcane? Vai lá, Gustavo, fala aí. Jamais se perdoaria caso deixasse de proteger a cidade de Karakura. O Ishin força o Ichigo a abandonar sua descrença, citando que as pessoas que ele mais ama irão morrer nas mãos do Aizen. Isso é o suficiente para o Ichigo cair na real, levantar a cabeça e falar: pai, abra o Senkaimon. Mais tarde, na saga Fullbring, o Urahara faz um importante questionamento ao Ishin se ele estava certo em ajudar a devolver os poderes de Shinigami pro Ichigo. E aqui eu não preciso nem dizer, né? O cara conhece o filho que tem. Durante É. o arco da Guerra Sangrenta... Porra, vamos ser sinceros? Do Big Three e de muitos animes, o Ishin é, é o melhor par que tem, né? Se você parar pra pensar. Porque, porra, quantidade de pai merda que tem em anime, velho. Pô, o Ishin é quase um ser divino. E é quase, tá? Porque existem bons pais em animes também. dos 1000 anos, nós Melhores que o mergulhamos Ishin no até. passado do Ishin e descobrimos como aconteceu. Depois dessa live, tô focado. Vou terminar Bleach. Os outros do Big Three nem pai tem. Tem. Eles só não estão presentes. Todo o seu relacionamento com a Masaki, e aqui notamos mais algumas características do personagem, que são Mas a não sua falei mal do meu empatia Minato. e humildade. Minato não chega nem aos pés como pai, velho, do que o Ishin foi. Empatia porque depois de ser salvo pela Masaki do Rolo Branco, o Ishin é questionado pelo Yamamoto se ainda existia mais alguma informação que ele estaria escondendo, e o capitão afirma que não, deixando sua interação com a Masaki em segredo. Ele tá morto. Entendi. Mas em vez dele selar todo aquele demônio dentro de si mesmo, ele sela uma parte do demônio, que deveria ser o demônio inteiro, vamos ser sinceros. O bagulho de metade da cura é uma coisa mais bosta criada, a ideia mais merda criada fora Kaguya. Mas, tipo, em vez dele pegar, colocar todo aquele demônio dentro dele e morrer junto com o demônio, se selar junto com o demônio, ele pensou, porra, vou tacar no meu filho, recém-nascido. É uma ideia meio, sabe? Culpa do terceiro Hokage, pelo menos ser zoado. Porra, mano. Também é culpa do próprio Minato dele colocar o bagulho que destruiu a vila dele no filho dele, né, caralho? É sobre o Jace. Esses dias eu tava vendo a lore do LoL e vi a galera fazendo um monte de memes sobre ele ser um assassino de pobre. Ele vê, pobre, bota a cena dele atirando com um martelo em todo mundo lá contra aqueles caras máquinas com humano. Pô, sabe o que é foda? Primeiro, a história original do Jace e do Victor, eu não sei como que vai estar a história agora, eu não assisti essa parte de Arcane ainda, mas eu sei do que você tá falando. Era do Victor ele ser uma pessoa que ele não tem escrúpulos pra se tornar o que ele quer se tornar. Então, ele se modifica inteiro e faz o que faz. Tanto que as skins Reino de Máquinas, qual que é o nome lá? Aquelas skins lá que tem o Shogath, Máquina, Caralho A4, essas skins são, todas elas são criações, né? Esses seres são criações do Victor. Enquanto o Jace, ele seria o cara mais tipo, tá, evolução, progresso, mas com a humanidade junto, sem passar limites. Essa era a lore original dos dois. Hoje em dia, é aquilo, né? O LoL é muito relativizado em muita coisa que não deveria. Aí o Victor é passado de bonzinho, mesmo desculpa. Mano, o Victor não é bonzinho, pelo menos ele não deveria ser bonzinho. É que nem a Jinx, desculpa. Essa Jinx é muito fraca em comparação à Jinx original. A gente tá falando de Arcane no vídeo de Bleach, olha, puta que pariu. Mas o fato de que o Jace foi pro futuro, viu alguma coisa, e quando ele chegou lá, ele viu coisas. Ele viu naquelas coisas, alguma coisa do que ele viu no futuro, provavelmente o que ele viu no futuro não era bom. Então, tipo, é só o pessoal tentando. Ah, e ele mata pobre. Não. Cara, é o Victor. O Victor, ele ainda não foi tirado de que ele é um vilão. Ele ainda tá marcado. Ele ainda é um vilão. Não teve nenhuma mudança em relação a isso ainda. Então, se o Jace foi pro futuro e voltou, ele viu alguma coisa. É que eu realmente fiquei encucado com isso, foi mal. Não, de boa. Tranquilo. Tranquilo, Gustavo. Segredo. Pelo lado dela, Um dos isso pontos que eu fica mais gostava de LoL era a lore, mas daí
Tá daquele jeito, né? Ainda mais evidente quando no primeiro encontro dos dois, ela hesita em falar que é uma Quincy, pensando quais as consequências ela poderia sofrer caso se revelasse para um Shinigami. De fato, no melhor dos casos, a maioria dos Shinigamis iriam ignorá-la, mas isso não aconteceu com o Ishin. Pelo contrário, ele fica até feliz que a Masaki havia confiado nele. E humildade porque mesmo sendo um Shinigami na posição de capitão, pertencente a uma família nobre que são os Shiba, o Ishin simplesmente não hesitou em deixar tudo isso para trás para salvar a vida da Masaki, tendo como consequência a perda completa da sua própria natureza de alma, se Que é tornando louco isso, né? apenas um simples humano. Quer uma prova de amor maior que essa? Esse ato também demonstra como o Ishin enxerga valor nas pequenas coisas, e não faz distinção entre quem é Shinigami e quem é Quincy. Pro personagem, não importa que os dois grupos tiveram uma guerra no passado, e sim quem são as pessoas agora. Um pensamento muito parecido com o Souken, que também prezava pela cooperação Verdade, né? entre os Shinigamis e os Quinchis. Depois de virar um humano, o Ishin precisou voltar ao básico para se adequar ao seu novo mundo. E vindo de um ex-capitão da Gotei 13, era de se imaginar que ele buscasse trabalhar com algo relacionado às suas aptidões com a espada ou artes marciais. Mas ao invés disso, ele procurou ser médico e cuidar de outras pessoas. Mais um aspecto nobre da sua personalidade. Posteriormente, ele e a Masaki Pô, ele facilmente poderia ter se tornado um mestre de algum Kendo por aí, sabe? Abrindo uma escola de artes marciais e tal. Mas, tipo, não, o cara foi ser médico. Isso é louco. que Isso se é legal. aproximam até que os dois se casam e finalmente constroem uma família. O amor do Ishin pela Masaki é evidenciado em diversos momentos ao longo da obra, mas uma fala que sintetiza muito bem toda essa relação é quando ele diz que a Masaki era como o sol, num quadro muito legal que faz uma referência Masaki é tipo o Sol, né? Que nem outra personagem aí, né? Que também tem na obra. direta ao painel Coisa, não? desenhado pelo Kubo lá no capítulo 19, o Ishin fala que ela atraía, perdoava e brilhava sobre tudo, com ele estando muito feliz apenas orbitando ao redor dela. Essa ideia de Sol e órbita também faz referência ao subtítulo do capítulo 533, intitulado A Gravitação, onde o Ishin volta para Soul Society e fica pensando na Masaki. Como ela é o Sol e o Ishin orbita ao seu redor, ele se sente atraído por ela e decide retornar ao mundo dos vivos. A fala sobre a Masaki ser o Sol também referencia o poema apresentado no volume 60, que cita a presença do pecado. Essas duas linhas ganham ainda mais sentido no anime quando o poema é dividido entre o casal. A Masaki dizendo: "Você, sem pecado, é como o sol", pode ser uma referência ao fato do Ishin ter deixado para trás sua existência como Shinigami, enquanto o Ishin falando "mesmo com seus pecados, você é como o sol", pode referenciar a questão da Masaki ser uma Quincy e ter conservado o Hollow dentro dela. Essa é uma interpretação. Caso você Legal. tenha outra, Caralho. compartilhe a Caralho, interpretação muito boa, velho. Pô, Mano Bambu tá aí cada vez melhor, hein, velho. sua Porra, opinião aí nos legal. comentários. Com as revelações sobre o seu passado, o Ichigo finalmente entende quem ele realmente é e Cara, agradece ao seu pai com um sincero obrigado. cara, o traço do Cubo no começo era muito legal. Eu achava legal o traço dele no início do mangá. Mas esse traço aí. Não. Pô, isso aqui é lindo demais, velho. Isso aqui, cara. Os desenhos que ele faz hoje em dia também são muito legais. Eu gosto desse estilo novo Embora o dele. personagem não costume aparecer Diferente de, por exemplo, o Toriyama, antes dele morrer. Eu não gostava muito do estilo que ele tava, o estilo de traço que ele tava naquela época. Não me agradava. Parecia muito contrastante com o estilo mais simples que ele tinha antes. muito ao longo da obra, Kurosaki Ishin é uma figura que carrega muitos ensinamentos e E apresenta eu falo mais simples na pintura, porque em questão de traço no desenho não tirou da simplicidade. Só os personagens ficaram mais magros. Mas a pintura dele parecia muito mais puxada para um degradê forte e até um meio, entre muitas aspas, semi-realista. É um bagulho que o Ultimate Tenkaichi simulou bem. Só que eu não gostava muito. Eu achava que destoava muito com o estilo de pintura dele, estilo de pintura que ele fazia antigo. E eu gostava muito mais. uma história de amor que envolve alegria, sofrimento e escolhas fundamentais que moldaram sua família.
Talvez a maior lição que o personagem possa dar é que nem sempre a força física é a resposta para tudo. Sua história e dedicação como pai demonstram que o amor pode ser a maior arma contra qualquer adversidade e que a sua maior característica não são suas habilidades como Shinigami, e sim o seu coração como pai e marido. Maneiro pra Eu espero caralho. que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se Pô, precisamos de mais vídeos assim no Bambuta, velho. Por favor. O da Soifon já foi incrivelmente bom. Mas aí é cheat, né? Tipo, personagem favorita do cara. Óbvio que ele ia falar muita coisa da personagem muito bem. Mas esse do Ishin ficou bom pra caralho, cara. Tudo bem que, tipo, tem um tempo aí de um mês, basicamente, que ele fez. Mas, obviamente, fazer um vídeo desse não é fácil. Ainda assim, espero aí que tenha mais. E que talvez tenha com mais regularidade. Porque é sempre legal poder ver esses vídeos. De qualquer forma, e vocês aí que estão vendo o vídeo, o que vocês acharam? O que vocês acham do Ishin? Vocês gostam do personagem? Não gostaram? Gostavam antes? Começaram a gostar depois? Fala aí, deixa suas opiniões aí no comentário. Lembrando que o vídeo original tá na descrição, é o primeiro link. De qualquer forma, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, falou e tchau, tchau.